Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre a nossa leitura conjunta de março. O Because I Read já tem mais de um ano, nós sempre fazemos uma leitura conjunta, todo mês a gente escolhe um livro, de repente se o livro for mais extenso a gente separa 2 meses para essa leitura conjunta. E o escolhido agora do mês de março, eu sempre trago umas opções para vocês me ajudam a escolher, né, comentando ou aqui no YouTube, ou no nosso perfil do Instagram, do Because I Read, ou no nosso grupo do Facebook, do Because I Read. Os links vão estar aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer essas mídias sociais do Because I Read, se vocês quiserem participar. Lá no Instagram do Because I Read eu sempre coloco as resenhas, uma mini resenha, vamos dizer assim, das minhas leituras, algumas que nem são filmadas, que são gravadas aqui, mas que eu coloco a resenha lá. Tem resenhas mais antigas, antes de eu começar a trabalhar aqui no YouTube, que não estão aqui, vocês podem encontrar lá. E no Facebook a gente tem um grupo bem bacana, lá também você pode postar, pode interagir mais, postando seu assunto literário, sua resenha, alguma curiosidade literária. É sempre muito bem-vindo suas publicações, seus comentários lá nos nossos grupos, no nosso grupo no Facebook e no Instagram, no perfil do Because I Read, tá bom? Então, a leitura conjunta que vocês me ajudaram a escolher para esse mês foi A Ingênua Libertina, de Colette. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. E é um livro fininho, né? Eu trouxe bastante opção mês passado, quem assistiu o vídeo aqui, o vídeo das opções, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá sempre postado aqui na nossa lista de vídeos. E a gente escolheu, né, conhecer a Colette. Acho que ninguém no grupo tinha lido nada dela ainda. E nós lemos A Ingênua Libertina. Antes da gente começar a bater papo sobre ele, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar nossas publicações, nossas resenhas, nossas tags. É muito importante esse feedback de vocês aqui para dentro do YouTube. Eu sempre deixo os links dos livros que eu menciono aqui também, os links da Amazon. Se vocês forem adquirir algum livro, vou pedir que vocês deem preferência a usar o link do canal, porque ajuda o canal a prosperar, a seguir em frente, a melhorar, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos conversar aqui sobre A Ingênua Libertina. Eu fui meio para essa leitura assim, meio mais cegas. Eu sabia que era um livro conhecido, já tinha ouvido falar dessa autora, mas nunca tinha entrado assim para pesquisar mais a fundo sobre a autora, ou sobre os trabalhos, ou sobre essa história que ela conta aqui. Como eu faço sempre toda vez que eu trago para vocês aqui a resenha de algum autor que eu não comentei ainda, eu falo um pouquinho sobre o autor, e a Colette tem muito para se falar, se bem que eu não vou ficar aqui me estendendo muito não. Então, a Colette era uma autora francesa, uma escritora francesa. Ela nasceu em 1873, faleceu em 1954. E além de escritora, ela foi jornalista, ela foi mímica, ela foi uma intelectual da época. E era uma pessoa que era bem conhecida, porque ela era uma fashionista também, né? Ela lançava moda lá, principalmente naquele final do século XIX, início do século XX, muitas mudanças acontecendo, principalmente em relação à mulher, e ela criou bastante polêmica naquela época, porque ela foi bem ousada, não só na forma dela se vestir, mas no trabalho que ela fazia e na sua vida também pessoal, nos seus relacionamentos. Ela foi casada, que pelo que eu andei pesquisando nas biografias, pelo menos assim, casada umas 3 vezes, sem falar nos outros relacionamentos não assim, né, oficiais, mas que aconteceram, até com a Marquesa, ela teve alguns relacionamentos homossexuais na história dela, e ela até, acho que o mais assim famoso é o que ela teve com uma Marquesa. Mas eu acredito que quando ela morreu, em 1954, ela estava casada, acho que com o 3º marido dela, se eu não me engano. E por falar em marido de Colette, o primeiro marido dela também era bem mais velho que ela, era uns 15 anos mais velho que ela, e ele tinha uma editora, né? Ele era editor, ele publicava livros e ele era escritor também, um escritor até bem conhecido para a época. O nome dele era, vamos olhar aqui, Henri Gauthier Villard.
E os primeiros livros dela, lembrando que naquela época ainda não era uma coisa muito aceita a mulher como intelectual, como autora de livros, né? Então, os primeiros livros dela, que foi uma série que ela fez, que se chamou Histórias de Claudine, eles foram publicados como se o marido dela tivesse escrito, assinando com o pseudônimo de Willie, né? E ela não gostou disso muito não. Depois eles tiveram várias né, discussões, argumentos, porque ela queria assinar o livro dela com o nome dela, né? E ele estava se aproveitando e ganhando os louros do trabalho que foi dela. E o trabalho mais conhecido da Colette já foi assim, mais pro final da vida dela, em 1944, que foi Gigi, né? A história de uma menina que foi criada, acho que pela tia, se não me engano, e foi criada para ser uma cortesã, né? E essa história ficou muito famosa porque em 1958, acredito que foi a Broadway, fez um musical, né, dessa história, né, Gigi, que fez muito, muito sucesso, né? Então esse foi o trabalho mais conhecido, mas ela tem várias outras obras, outros trabalhos. Infelizmente a gente não tem todos, acho que traduzido para português, mas tem algumas coisas. Inclusive a biografia dela, para quem se interessar, ela tem à venda também. E também tem o filme, né, falando sobre a vida da Colette, que está no streaming, acho que se não me engano está no Netflix, para alugar, não está assim, né, para quem assina Netflix tem que alugar também. Mas está o filme lá da vida dela e foi a protagonista que fez o papel de Colette, foi a Keira Knightley. Eu não cheguei a assistir não, mas parece que é uma produção bem boazinha, bem bacaninha. Então é isso, gente. Essa foi a Colette. O Ingênua Libertina foi publicado em 1909, tá bom? O que a gente vai ter aqui nessa história? Essa história aqui, a protagonista é a Minnie. A Minnie começa a história com 15 anos. Ela tem uma vida assim, é filha única de uma mãe solteira praticamente. Acho que o pai dela faleceu e a mãe dela teve que criá-la sozinha. De uma condição financeira, pelo que a gente entende aqui, razoável. E a mãe cria ela como se fosse uma boneca, né? Cheia de mimos, cheia de não me toque. E com 15 anos ainda, a mãe dela trata ela como se fosse um bebê. Só que a Minnie, gente, tem uma personalidade muito especial. Ela tem uma personalidade assim, muito forte, muito ousada, muito assim, uma personalidade que quer ganhar mundo, né? Então, por amor à mãe dela, ela faz de conta que ela é aquela bonequinha, faz de conta que ela é bebê, mas ela sonha em ganhar mundo, né? E eu acho que exatamente por essa necessidade da Minnie, da personalidade dela de querer se expandir, de conhecer, de experimentar as coisas, ela é obcecada com a folha criminal, né, dos jornais. Ela lê a folha criminal inteira e ela acompanha a história de uma gangue que existe naquela época, que mata algumas pessoas, tortura, rouba. E o sonho dela, gente, de consumo é se tornar a primeira dama da gangue, né? O líder da gangue se apaixonar por ela e ela viver pelo mundo cometendo crimes e conhecendo lugares, né? Então ela é obcecada por isso, né? Com essa história de ganhar mundo, né? Então eu fiquei assim até meio, meu Deus, isso aqui é mais ou menos uma psicopatia, né? Mas eu entendi isso muito com assim, ela queria exatamente o oposto da vida que ela tinha, né? Com 15 anos, cheia de hormônios borbulhando e né, curiosidades e começando a ver o mundo. Então ela queria sair daquelas garras ali, daquela gaiola dela dourada e conhecer as coisas, né? E ver as coisas. O livro ele é dividido em duas partes, né? Essa aqui da Minnie adolescente é a primeira parte. E depois ele vai para uma segunda parte, onde a Minnie já é casada, mas infelizmente ela não é uma pessoa satisfeita sexualmente falando. Tem outras insatisfações também, mas aqui a história foca o sexo, né? E ela vai procurar essa satisfação em casos extraconjugais, né? Então, o livro é dividido nessas duas partes. A narrativa, gente, ela é feita em terceira pessoa, raramente assim em primeira, muito focada na Minnie e no marido dela, o Antoine, né? E o que a gente vai ter aqui? Uma escrita bem fluida,
bem tranquila. Só que eu confesso pra vocês que eu demorei a entrar na história, sabe? Demorei bastante. Inclusive, eu achei essa primeira parte, assim, muito lenta, basicamente a primeira parte cobre as férias dela numa casa de campo, assim, onde ela tem um primo, e ela tá com 15 anos, o primo tá com 18, e o primo é apaixonado por ela, né? E ela faz desse primo gato e sapato, né? Tipo assim, Pink e o cérebro, né? Ela inventa as maluquices pra fazer e quer que ele execute essas maluquices, ou execute por ela ou com ela essas maluquices, né? Depois os dois acabam levando bronca da família. E a menina é toda assim, bem lourinha, com o cabelo quase branco, a pele bem branquinha, delicadinha, magrinha. Assim, a coisa parece um bibelô mesmo, sabe? E o primo, ao mesmo tempo, tem uma relação muito contraditória com ela. Ao mesmo tempo que ele se vê apaixonado por aquela bonequinha, ele se irrita com ela, ele sabe que ele é manipulado por ela, né? E é meio que uma relação assim de amor e ódio. Os dois estão sempre brigando, mas brincando, mas estão sempre juntos. É você vê assim, que um gosta do outro, um se preocupa com o outro. Só que, assim como a mãe da Minnie, assim como esse primo, como os tios dela, ela gosta deles. Você vê que ela ama a todos, mas assim, é a realidade que ela quer escapar. É tudo que ela não quer pra ela, é essa vida, né, toda cercada de conforto, de mimo, ela quer ganhar mundo, né? Então ela dá meio que chega pra lá, né, no primo e na família também. Ela acha defeito em todo mundo, ninguém presta, ninguém é bonito, ninguém, né? Não, ninguém serve, né? E a narrativa nesse primeiro momento, ela fica assim muito impessoal, porque a Minnie não quer saber dessas pessoas e você, como leitor, você fica vendo essa característica de afastamento dela, de impessoalidade, sabe? De julgamento de todo mundo. O que ela quer é ganhar mundo. Aí depois a gente vai para essa segunda parte. Eu confesso que eu achei a segunda parte bem mais interessante do que a primeira, quando ela já está casada. Eu achei até que faltou aí um elo de ligação melhor da primeira parte com a segunda, porque a segunda parte eu senti assim, quase como se fosse um livro diferente, sabe? E é muito mais dinâmico no sentido de as coisas acontecem mais rápido. Ela já é uma mulher adulta, o marido, né, tem um marido, e ela vive numa sociedade, na sociedade francesa. Você vê assim que é mais ou menos a alta sociedade francesa, e ela comparece aquele estilo, né, de início de século XX, né, toda aquela prosperidade, todo aquele luxo e todo aquele mimimi. E nesse aspecto aqui, nesse momento do livro, é que você vai ver uma crítica social bem forte, né? Crítica à sociedade, crítica ao espaço que a mulher ainda tinha naquela época, ainda muito limitado e muito estereotipado, né? E como a sociedade também era hipócrita e tinha uma moral bem assim, né, duvidosa, vamos dizer assim. Porque o que dá a entender aqui é que as mulheres de alta sociedade, perdão, elas tinham... eram infelizes no casamento, porque normalmente era um casamento arranjado, mas elas queriam ter aquele luxo, elas queriam ter os bens que elas tinham, mas elas queriam ter prazer também, né? Então, elas tinham amantes e elas falavam mesmo, eu tenho amante. Os maridos também se faziam de desentendidos, né? Só que o marido da Minnie era, sim, vamos dizer assim, ingênuo, achava que ela era a única dele, né? Que ele era o único da vida dela, né? Porque como ele foi o primeiro, ele sabe que ele foi o primeiro, ele acha que ela nunca teve mais ninguém, né? E ele acha que a mulher dele não tem caso com ninguém, né? Mas a Minnie fica meio que assim, ela não tem um caso específico, mas ela vai ficar aqui o livro inteiro pulando de galho em galho. Isso aqui, gente, me lembrou muito o livro que eu li mês passado, que eu ainda não trouxe resenha pra vocês. Vou trazer, se Deus quiser, domingo que vem, que foi Madame Bovary, né? Tem muitas semelhanças aqui. E eu que li um livro na sequência do outro, eu pude perceber que tem muitas semelhanças entre a Emma, né, de Madame Bovary, e a Minnie aqui do Ingênua Libertina, né? As duas foram criadas num mundo de conforto, se bem que a Emma foi num mundo assim mais rural, né, mais do campo. Mas as duas nunca tiveram que sacrificar por nada, tiveram sempre tudo muito à mão. E as duas entram num universo literário e se iludem com aquele universo, né? A Emma de Madame Bovary com as histórias românticas, com um protótipo de herói, de cavaleiro andante, de amor maravilhoso.
e a Emma aqui com os jornais, né? Com a gangue, a liberdade da gangue, aquela falta de limites da gangue, de poder fazer o que quiser na hora que quiser, aquele amor desvairado. E você vê essas similaridades entre as duas protagonistas, né? As duas imaturas, as duas, por causa da imaturidade, egoístas, né? Então quem lê Madame Bovary tenho certeza que vai enxergar aqui várias semelhanças das duas personagens. E além do, né, o que a gente vai ter abordado aqui, né? O que vai focar aqui, principalmente nessa segunda parte do livro? A questão de satisfação sexual, né? Porque para o homem era tão fácil se satisfazer, mas não se preocupava em agradar a parceira, né? E a gente vai ver o amor, né? O casamento em si, como é que era, né? Uma crítica ao casamento, ao que mantinha esses alicerces do casamento. E o amor também, eu vi muito isso, né? O que é o amor, né? E assim, até onde o amor pode suportar determinadas coisas, porque com o desenvolver da segunda parte, você vai ver que o marido dela faz uma opção ali, e que você questiona, nossa, ele vai fazer isso mesmo? E você fica assim, né? Pois é. E eu me fiquei me perguntando, né? O amor tudo suporta? Aceita qualquer coisa? O amor abre mão do respeito próprio para poder fazer o outro feliz, para poder deixar o outro fazer aquilo que faz a ele feliz, né? A gente vai se perguntar aqui. E é isso, né, gente? Mais ou menos essa a historinha que a gente vai ter aqui. É um livro bem fininho. O final, eu vou falar pra vocês que foi um final que eu sou romântica, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho essa veia de romance romântico, que eu não sou muito fã de coisa muito assim, de muita realidade dentro dos romances românticos, né? E aqui você entende pela autora que ela tá passando por essa linha, tá caminhando por essa linha de mostrar uma realidade, né? Principalmente a realidade da época da França, da época do início do século. E aí foi por aí que o final me surpreendeu. Eu só vou falar isso, não vou contar aqui pra vocês, mas eu fiquei surpresa com o final. Apesar de eu ter gostado do final, eu não acho que isso seria o que aconteceria com esses personagens se a história fosse real, tá? E aí eu não entendi por que a autora fez isso. Eu fiquei me questionando se foi medo de dar um final diferente, não se aceita, não sei, né? Leiam. Se vocês já leram, por favor, vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do final, o que vocês acharam dessa leitura. Se vocês não leram, quando vocês lerem, por favor, né, tragam esse comentário aqui pra mim também, pra gente fazer um bate-papo aí. O que mais, gente? Eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar, não. Foi uma leitura muito interessante. No início, eu contei, a gente lá no grupo, praticamente a maioria teve o mesmo sentimento, né, no grupo de discussão, que estava difícil de fazer aquele início caminhar, né, porque é um início que vai mais lento, contando o dia a dia, contando pequenas coisas, as brincadeiras, e você não tá... Demora a dizer o que a Emma, que a Minnie veio, né, a que ela veio ali dentro daquela história, né. Mas depois a coisa cresce, como eu já falei, principalmente na segunda metade a coisa cresce bastante, né. E tem alguns momentos bem intensos, porque na segunda metade também aparecem alguns protagonistas bem interessantes, como a melhor amiga dela, entre aspas, que é uma outra socialite lá, acho que Helenice, alguma coisa assim. Copiei, que é casada com um amigo do marido dela. Aparece um jornalista também, o Agi, mais velho que ela, e que também vai ter um papel importante aqui dentro desse crescimento da Emma, dessa transformação que a Emma vai sofrendo ao longo da segunda parte do livro. Então tem alguns personagens que vão aparecer aqui que vão enriquecer bastante a história nessa segunda parte. Então é uma história interessante, vale a pena ser lida. Eu acho que ela deve ter criado muita polêmica. Eu acho que, né,
a fama dessa história aqui, né, a expansão não, como é que eu falaria, né, a dissensão dessa história assim no meio literário, né, ela ter entrado em foco, né, no meio literário na época, foi pela polêmica que ela traz, né, dissensão não, gente, eu falei a palavra errada, né, não é dissensão, mas vocês entenderam o que eu quis falar, né, a proliferação também, hoje, gente, fugiu, mas o que eu quero falar assim, o livro ficou conhecido, ficou famoso, acho que não tanto pela sua história, mas muito pela polêmica que ele cria em relação a questões morais da época, né? Eu acho que isso é que traz. E o posicionamento da mulher na época também. Eu acho que isso que deve ter sido levantado quando esse livro foi publicado, e isso que deve ter sido muito discutido. Então, é isso. Valeu muito a pena a leitura. Indico para vocês darem uma olhadinha, conhecer essa história. E eu queria trazer agora aqui para vocês algumas opções de histórias de livros para nossa leitura agora do mês de abril. Eu trouxe 6 opções aqui, eu vou mostrar para vocês e vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários qual delas vocês gostariam de ler com a gente na nossa leitura conjunta agora de abril. Então, eu trouxe uma gama assim bem diversificada para ter gosto para todo mundo, tá? Anotações de um jovem médico, vou ter que colocar o óculos aqui para ler, tá, gente? De Mikhail Bulgakov. Então aqui, olha, reunindo 9 narrativas ficcionais. Esse livro traz alguns dos primeiros experimentos literários de Mikhail Bulgakov e um dos mais aclamados escritores russos do século XX. Publicado entre 1925 e 1926 em um periódico soviético direcionado aos trabalhadores da medicina, esses textos têm como base a experiência do próprio autor nos anos de 1916 e 1917, quando logo após obter o diploma de médico na maior universidade do país, foi enviado para atuar em um pequeno hospital da Rússia. São histórias que exploram o que há de mais humano na profissão, seus medos e incertezas, bem como as agruras da população rural, formando um retrato vívido e melancólico, ainda que não desprovido de humor, de um período especial turbulento do país, que atravessava a Primeira Guerra Mundial, a Revolução de 1917 e a Guerra Civil, né? Então essa aqui seria uma das opções, Anotações de um Jovem Médico. Eu trouxe também um lançamento recente do Martin Claret, do Émile Zola, Thérèse Racan, né? Que vai puxar mais para esse aspecto também, pelo que eu entendi aqui, do Madame Bovary, do Ingênua Libertina. Aqui atrás diz assim, ó: em Thérèse Racan, Émile Zola aborda o universo instintivo do desejo por meio de um tema literário de predileção no século XIX, o adultério, que evoca no âmbito da literatura francesa outra obra célebre que também havia escandalizado a crítica e mais amplamente a sociedade alguns anos antes, Madame Bovary. Assim se inscreve, de certo modo, um debate de época que suscitou, para além de textos literários, uma extensa iconografia em que a culpa pela traição cabe, na esmagadora maioria dos casos, à mulher. Thérèse Racan também é, por isso, um documento cuja leitura conserva ainda hoje grande interesse, pois é, além de um testemunho sobre sua época, um exercício intelectual instigante para leitores de todos os tempos. Então, temos essa opção. Eu trouxe também um clássico da literatura que está na minha estante há um tempão, e eu pensei assim, quem sabe vocês não querem ler comigo, né? Que é O Senhor das Moscas, do William Golding, né? É uma história meio que assim, pelo que eu entendi, meio que de terror, né? Meio macabra, né? Que fala assim, olha: publicado originalmente em 1954, O Senhor das Moscas é um dos romances essenciais da literatura mundial, adaptado 2 vezes para o cinema, traduzido para 35 idiomas. Já foi visto como uma alegoria, uma parábola, um tratado político e mesmo uma visão do apocalipse. A nova tradução mostra como este romance mantém o mesmo impacto desde seu lançamento. Ao narrar a história de meninos perdidos numa ilha paradisíaca, aos poucos se deixando levar pela Bárbara, Golding constrói uma história eletrizante, ao mesmo tempo uma reflexão sobre a natureza do mal e a tênue linha entre o poder e a violência desmedida, né? Eu não sei se vai fazer muito sucesso a minha cabeça esse livro não, mas eu quero ler, eu quero ter, né, quero incluir esse livro na minha experiência de leitura. Então, se vocês quiserem ler este, digam aí nos comentários.
Quarta opção, um que também está na estante um tempão, eu nunca li nada desse autor, apesar de todo mundo falar muito bem. Kazuo Ishiguro com O Gigante Enterrado. Isso aqui parece que é uma mistura de fantasia, com romance. Aqui, olha, diz assim, vamos ler aqui, num tempo em que mito e história são duas faces da mesma moeda, a Grã-Bretanha está em ruínas, marcada pelas recentes guerras entre bretões e saxões e pela queda do rei Arthur. A população, órfã e desnorteada, vê-se exposta às mais diversas ameaças de invasões de ogros a uma misteriosa névoa que afunda o passado no esquecimento. Quando Axel e Beatrice decidem partir em busca do filho, não se lembram de suas feições, da última vez em que o viram e nem mesmo sabem ao certo do seu paradeiro. Durante o percurso, o casal de idosos encontrará Sir Gawain e outros cavaleiros remanescentes da era arturiana, se engajará na busca de uma dragoa que parece estar ligada à névoa e terá seu amor posto à prova. Afinal, será que o afeto continua forte o bastante quando já não se podem rememorar as alegrias e agruras que compartilhamos ao longo dos anos? Então, todo mundo fala muito bem desse autor, já ouvi falar muito bem desse livro, então O Gigante Enterrado é uma outra opção. Quinta opção, um livro que eu já comecei a ler, já larguei, mas quero voltar a ler, até porque eu ganhei as sequências dele, né? Parece que é uma série de 4 livros. É A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Né? Pelo que eu entendi da história, uma história que vai falar sobre livros também. Barcelona, 1945, em uma noite prestes a completar 11 anos, Daniel Semper acorda e percebe que já não se lembra mais do rosto da falecida mãe. Para consolá-lo, o pai o leva o menino pela primeira vez ao cemitério dos livros esquecidos. É lá que Daniel conhece A Sombra do Vento, romance escrito por Julián Carax, que logo se torna seu autor favorito e uma obsessão. No entanto, começa a buscar outras obras do escritor. Daniel descobre que alguém anda destruindo sistematicamente todos os exemplares de todos os livros de Carax já publicou e que o que tem nas mãos pode muito bem ser o último volume sobrevivente. Junto com seu amigo Fermin, não sei, Daniel percorre a cidade, adentrando as ruelas e os segredos mais obscuros de Barcelona. Anos se passam e sua investigação inocente se transforma em uma trama de mistério, magia, loucura e assassinato. E o destino do seu autor favorito, de repente, se torna intimamente conectado ao dele. Baita trama, hein, gente? Baita história. A Sombra do Vento. E por último, eu trouxe para vocês um livro que eu comprei recentemente aí nas caixinhas da Intrínsecos, que a Amazon está vendendo. A Metade Perdida, né? Esse aqui tá com essa capinha porque ele veio na edição da Intrínsecos, mas a capa dele é mais ou menos nesse estilo assim, tá, gente? A capa do livro. Na época eu comprei até a caixinha, porque quando eu comprei a caixinha, ela tava mais barata do que se eu comprasse o livro. Mas mesmo assim não é caro não, acho que o livro não chega nem a R$30, tá? E o que fala essa história da Metade Perdida? Há muito tempo eu quero ler. Esse livro, quando lançou, fez parte de melhores leituras do ano de muita gente. E o livro aqui, olha. Até que ponto é possível apagar o passado e escrever um novo futuro? E se isso inclui desfazer-se completamente da própria ascendência, renegar qualquer herança cultural e forjar uma nova identidade, não só social, mas racial? As gêmeas Desiree e Estela Viggs são negras, de pele clara, como a maioria dos habitantes de Malar, cidade fictícia do sul dos Estados Unidos. Uma característica valorizada pela comunidade, mas uma zona cinzenta identitária que marcará a vida das duas, mesmo longe dali, mesmo depois de fugirem, de amadurecerem e de se reinventarem. A Metade Perdida, Brit Bennett, resgata o conceito de passing, que remonta ao tempo da escravidão, usado pelos americanos para se referir à prática de adotar socialmente uma identidade étnica ou racial que não é a sua. Com a vida e as escolhas de Desiree, Estela e sua comunidade, Bennett conta uma história que diz respeito a todos nós, uma história sobre respeito às identidades individuais e culturais de toda e qualquer pessoa. Eu achei bem legal também. Então, gente, são essas opções que eu estou trazendo para a nossa leitura conjunta agora de abril. Vocês escrevam aí nos comentários quais que vocês gostariam de estar lendo com a gente, discutindo, desenvolvendo, experimentando junto com o grupo de discussão do Because I Read. E espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.